Graça e paz, graça e paz, graça e paz. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, aleluia. A mais um dia de leitura, a mais um dia na presença, mais uma noite, mais um momento na presença do Pai. Amém? Aleluia. Graça e paz, graça e paz. Aleluia, aleluia. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Vão entrando, se acomodando. Amém? Aleluia, Jesus, aleluia. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Mais um dia, mais uma noite para estarmos aqui a ler a sua palavra, amém? Nos alimentarmos da palavra do Senhor, mais um momento que tiramos, né, do nosso dia, umas horas, não digo, né, mais uns minutos, quem sabe uma hora, se Deus quiser, amém? Vamos deixar o Espírito Santo agir, vamos deixar o Espírito Santo falar, ministrar nos nossos corações. Vamos deixar o Espírito Santo entregar tudo aquilo que Ele tem preparado, amém? Porque o Espírito Santo sempre tem um alimento, um maná fresquinho, todos os dias para nós, amém? O maná de ontem já não serve para hoje, então cada dia nós recebemos um alimento novo, um alimento que o Senhor preparou para o dia, amém? Então hoje vamos estar a ler a segunda carta de Paulo a Coríntios, aos crentes da cidade de Corinto, amém? Aleluia. Então, assim como já tínhamos falado um pouco do livro de 1 Coríntios, então hoje eu vou falar um pouco também sobre o livro de 2 Coríntios, amém? Então o livro de 2 Coríntios foi a segunda carta que Paulo escreveu para os crentes que estavam nessa região, amém? Os crentes, os novos seguidores, né? Os novos convertidos a Cristo Jesus, amém? Então lembrando que Coríntios está situado, né? Hoje Grécia, amém? Naquele tempo era chamado, a Grécia estava dividida em Macedônia e Acaia, né? Então Corinto ficava na Grécia, amém? Então Paulo escreve essa segunda carta depois de ter escrito a primeira, ou seja, depois de um tempo foi em menos de um ano que ele escreve essa segunda carta para este povo. Na primeira carta nós lemos, né? E nós vimos que Paulo fez deu muitas reflexões. Basicamente foi que Paulo, né, recebeu as queixas, né? Que ele ficou a saber dos problemas que estava a haver lá na igreja, né? Naquele grupo de crentes. Então a primeira carta foi uma chamada de atenção, uma chamada de razão, né, para trazer a verdadeira essência, o verdadeiro motivo da igreja ser igreja, o verdadeiro motivo deles estarem reunidos como igreja, amém? E nessa segunda carta, Paulo, nós vamos ler, né, e vamos entender, mas é basicamente Paulo a esclarecer alguns pontos que também se levantou por causa da primeira carta. Nós lemos nos últimos capítulos que Paulo fez uma promessa a este povo, amém? Ele disse que estava a mandar a carta com as instruções, mas que em breve ele iria ter com eles, assim que o Espírito Santo, né, permitisse, ele iria ter com os crentes, amém? Deixa eu só marcar aqui um comentário, amém? Então
ele combinou, né, acertou com... Pronto, deixou a promessa que iria ter com eles, que eles baseassem ainda na carta, mas que a qualquer momento ele iria, né, e reforçar tudo aquilo que ele escreveu na primeira carta e reforçar a fé, de certa forma, do povo, amém? Na segunda, ou seja, ele tinha dito, né, que iria por volta de... queria um curto espaço de tempo, mas queria ficar com eles, né, mais ou menos o inverno. Então, o inverno nós falamos 3 meses, né? Normalmente é 3 meses o inverno todo, mas pronto, pode ficar um pouquinho mais. Então, eles estavam à espera que Paulo ficasse mais tempo, né? Pelo menos 3 meses. E pelo que dá a entender, Paulo não fica esse tempo todo. Amém? Então, esta segunda carta foi porque gerou-se outros conflitos. Amém? Levantou-se dentro do povo algumas coisas. Aleluia. Cortou um pouco a conexão, mas já voltamos. Então, Paulo foi, ou seja, essa carta ele escreve para esclarecer o motivo, né, dele não ter ficado tanto tempo e, de certa forma, limpar a imagem dele, que ficou um pouco comprometida, porque se levantou dentro do povo pessoas que... O povo já estava meio que dividido por causa das opiniões, mas aí levantou-se pessoas, né, que vieram contra a dignidade, né, contra a imagem de Paulo, vieram denegrir, né, estavam a denegrir a imagem de Paulo. Então a carta de 2 Coríntios foi no sentido de Paulo, né, trazer a consciência de quem ele era realmente, amém? Para o povo poder voltar para os caminhos, né, e não se deixarem levar pelas más companhias, pelas más influências, pelas más línguas, amém? Aleluia, Jesus. Então, a carta de 2 Coríntios, né? A segunda carta aos Coríntios foi escrita entre 55 e 56 anos depois de Cristo, amém? Já tínhamos aprendido que Paulo só se converte, né? Só Jesus lhe alcança cerca de 30 anos depois de Jesus ter, né, ressuscitado. Então, esta carta, né, a segunda carta, foi escrita dentro desse tempo, mais ou menos 55 anos depois de Cristo. A primeira carta ele escreve em Éfeso, na Ásia. Hoje é conhecido por Turquia, né? É a região da Turquia. E esta carta que Paulo escreve, né, na segunda carta para os Coríntios, ele escreve em Macedônia, ou seja, mesmo na Grécia, amém? Ele já estava na Grécia quando ele envia essa segunda carta. Aleluia, Jesus. Aleluia. Então, ele, quando escreve a primeira carta, ele estava em Éfeso, né? Ele vai para Corinto, faz essa visita curta, né? Não a que eles queriam, ou que ele tinha prometido, né? Mas ele, quando escreveu, ele já tinha dito que se o Espírito Santo permitisse, ele iria ficar mais tempo. Caso contrário seria uma viagem curta. E realmente foi uma viagem curta. E ele depois volta para Éfeso, né? Para a Ásia, pronto. E depois ele vai para a Grécia pela segunda vez. Então, eu creio que o povo de Corinto achou que ele fosse direto para lá, mas ele tinha outras igrejas, né, que ele tinha que visitar. Então ele escreve da Grécia mesmo essa segunda carta para os irmãos, amém? Então estamos dentro do nosso tempo. Hoje a live é um pouco mais tarde, porque domingo, né, eu tenho culto na minha igreja. Só consigo fazer a live um pouquinho mais tarde em relação aos outros dias, amém? Mas estamos aqui para a honra e glória do Senhor Jesus. Vamos dar início da nossa leitura. Hoje falei um pouco, amanhã se der eu acrescento um pouquinho mais de informação e assim vamos, amém? É só realmente que é para dar uma explicação do que se trata a segunda carta, amém? E do que ela aborda, de certa forma. Então vamos começar a leitura, depois conforme as pessoas vão entrando, vão apanhando, já deixei o comentário fixado com o título, né? Com o capítulo, amém? Então estamos a ler 2 Coríntios capítulo 1. Diz assim:
Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, à igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos de toda a Acaia. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Aqui diz assim o título: Deus é o nosso Consolador. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Amém? Aqui Paulo começa a carta saudando, os irmãos da Acaia, que eu já tinha explicado que a Acaia, é a Grécia hoje, o país, vamos assim dizer. Corinto, ficava nessa região da Acaia. Amém? Então Paulo escreve essa carta. Ele também cita Timóteo, porque eles estavam sempre juntos. Amém? Lembrando que Timóteo é que leva a primeira carta para os Coríntios, depois ele volta, junto de Paulo. E então aqui Paulo, quando começa as saudações, refere também a Timóteo. Amém? Depois aqui ele começa a dizer, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Paulo aqui fala em consolação, fala primeiro de Pai, ele reconhece, Deus, ou seja, ele se apresenta, ou seja, eu estou a mandar carta, eu, Paulo, mais o Timóteo, estamos juntos aqui, então estamos a mandar essa carta, mas ele primeiro dá graças ao Pai, amém? Ele dá graças a Deus, dá graças a Jesus, amém? Está a mandar aquela carta, então primeiro tem o agradecimento, tem aquela oração, vamos assim dizer, de dar graças ao Senhor, amém? E depois ele começa dizendo que o Pai das misericórdias, Deus da consolação, porque como eu já tinha dito anteriormente, quando eu fiz um pequeno resumo sobre a carta de Corinto, do que se tratava, então Paulo já começa falando das misericórdias, da consolação, trazendo a consciência do leitor de que assim como Deus, com a sua infinita misericórdia, Ele é nosso consolador. Então também vos faço lembrar que nós também temos que consolar aqueles que sofrem, aqueles que estão atribulados, amém? Porque, como eu tinha dito, Paulo sofreu, vamos assim dizer, perseguição, sofreu calúnia, amém? Então ele está a mostrar que estamos aqui, somos seguidores de Cristo, passamos por essas situações, mas Deus é o nosso consolador. Na sua infinita misericórdia, Ele nos consola de toda a tribulação, amém? Então ele deixa isso claro no início da carta, para fazer lembrar também ao povo que assim, do mesmo jeito que somos consolados, nós também devemos consolar, amém? Depois ele diz, se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Ou seja, Paulo refere-se a quem? Se somos atribulados, nós que somos as pessoas, estamos a levar a palavra, nós que somos os, como é que eu posso dizer, os que estão a ir na frente, da batalha, porque eles são os que, eles apóstolos, os líderes, eles é que estão a mostrar a cara, eles é que estão a dar a cara pelo Evangelho. Então ele diz, se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Ou seja, se nós não nos colocássemos à frente, se nós não nos chegássemos à frente, se nós não fôssemos à frente
para levar a palavra, como é que vocês iriam ter a salvação? Como é que vocês iriam saber das boas novas? Amém? Então Paulo diz, se nós, né, nós que estamos a levar a palavra, somos atribulados, né, sofremos perseguição, é para levar a consolação e a salvação a vocês que recebem a palavra. Amém? Depois Paulo diz, se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. Ou seja, Paulo também a trazer a consciência que, do mesmo jeito que eu estou a, né, passar por tribulação, nós, né? Então, vocês também vão passar por isso, mas saibam que do mesmo jeito que Jesus, que Deus nos dá o consolo, que Deus nos dá o livramento, vocês também vão passar pelo mesmo livramento. Paulo aqui se põe numa posição de igualdade. Ele não está se colocando numa posição de superioridade. Ele não está dizendo, eu sou mais que vocês, por isso eu estou a passar por isso. Ele está a dizer que vocês também vão chegar, né? Estamos todos no mesmo barco. Amém? Estamos todos no mesmo barco. Todos vamos passar por situações difíceis, mas sabe, o Consolador é o mesmo. Ele vai vos dar vitória. Amém? E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Amém? Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. Ou seja, Paulo aqui está a abrir o coração, nem está a abrir, está a rasgar mesmo o coração e a mostrar, né, tudo, como é que eu posso dizer? O sofrimento que eles passaram, né, na província da Ásia, né, lembrando que a palavra de Deus diz a província da Ásia, é assim como eles chamavam naquela época, mas a cidade, né, de Éfeso, hoje né, nós conhecemos, está situada na Turquia, amém? Então, sempre que eles falam em província da Ásia, então são zona, né, a área, vamos assim dizer, o país é a Turquia, que depois tem as várias cidades dentro, né, do país. Então, isso aqui é para ficar mais fácil a compreensão, amém? Depois diz assim, as quais muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. Ou seja, Paulo mostra que há uma angústia, que eles não estavam mais a ver esperança, que não tinham esperança da própria vida. Ou seja, eles sabiam que a qualquer momento podiam perecer ali, amém? E ele diz assim, de facto, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, amém? Para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos. Ou seja, não sabe o que você viver uma situação que não sabe se amanhã se vai ter amanhã. Ou seja, era tanta perseguição, porque uma coisa é a pessoa estar vivendo em paz, né? Claro, tem os problemas do dia a dia, mas não vamos dizer que não estamos assim num perigo iminente de vida. Outra coisa é sofrer perseguição de tal maneira que você sabe que se te apanharem, a pessoa morre. Ou seja, eles estavam a viver num perigo, numa como é que se diz? Numa constante ameaça, como é que eu posso dizer? Numa situação onde se calhar nem dormiam bem, de certeza que não. Amém? Mas ele aqui, ele escreve essa carta angustiado. Amém? Mas trazendo a consciência que mesmo assim nós tínhamos esperança em Deus, mesmo a viver dessa maneira, mesmo a passarmos por tudo isso, uma certeza nós tínhamos, que Deus era conosco. Amém? Depois ele diz, ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos, enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. Amém? Assim muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta às orações de muitos. Amém? Aqui é um ponto muito importante, amém? De nós abordarmos e nós refletirmos sobre isso. Paulo reconhece que
tudo isso que eles estavam a passar, todos esses momentos de angústia, de aflição, de perigo iminente, de qualquer momento, né, perderem a vida, eles tinham certeza no Senhor e eles criam do fundo do coração deles que essa certeza vinha também por causa das orações desses irmãos. Amém? Todas essas igrejas, né, todos esses grupos de irmãos, de crentes que se juntavam, né, que eram as igrejas primitivas, umas nas casas, outras, vamos assim falar em casas, né? Eles todos eles sabiam que Paulo e as pessoas que andavam com Paulo, né, estavam sob risco. Amém? Assim como eles próprios que se reuniam nos grupos, né, vamos assim dizer, mas Paulo principalmente, porque Paulo estava muito exposto. Porque uma coisa é você pertencer a um grupo de crentes, outra coisa é você ser o líder desse grupo. Amém? Então, como Paulo era o líder, então a cara dele, vamos assim dizer, né, a imagem dele, o nome dele era comentado, ou seja, ele era, vamos dizer, uma pessoa que estava sobre a mira das autoridades, sobre a mira de pessoas, né, que não acreditavam na fé deles, amém? Na mira de judeus também que não criam, né, que eles chamavam os do caminho, assim como Paulo também um dia chamou, considerou. Então ainda havia essa perseguição, ainda havia essa hostilidade contra o povo, né, que se converteu a Cristo, né, ao cristianismo, vamos assim dizer, que nós os conhecemos como cristianismo, amém? Então Paulo reconhece o poder da oração. Paulo reconhece o poder da oração destes irmãos que se reuniam, né? Os grupos que se reuniam estavam em intercessão por eles, estavam a interceder, estavam em clamor constante. Então Paulo escreve sobre isso. Assim muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido, em resposta às orações de muitos. Amém? Então aqui mostra o poder da nossa oração. Nós devemos continuar a orar e a interceder pelos nossos familiares que ainda não aceitaram Cristo, pelos nossos familiares que ainda não viram aquilo que nós já estamos a ver, aquilo que Deus está a nos mostrar. Porque eu creio que ainda nós, mesmo dentro do nosso, vamos assim dizer, do nosso conhecimento, que ainda é limitado, ainda há muita coisa que nós não sabemos, muita coisa que nós não vemos. Mas mesmo na nossa limitação, nós já temos uma fé, uma esperança, vemos ao que os nossos irmãos, os nossos familiares, os nossos entes queridos não estão a ver. Amém? Então, as nossas orações, os nossos pedidos de clamor, intercessão pela família, por amigos, por pessoas queridas que nós não queremos que pereçam, ainda são válidos, ainda podem ser atendidos. Amém? E nós vamos orar na certeza que Deus já atendeu. Vamos orar na certeza que Deus já atendeu, mas também temos que confiar. Amém? Porque às vezes nós temos a fé de orar, mas não temos a fé de confiar. Como nós não estamos a ver? Imagina, você ora hoje, espera já que amanhã o assunto seja resolvido. Que a pessoa para quem nós oramos, né, volte já para o Senhor e comece já, né, a ter uma vida uma vida reta, né, aos olhos do Senhor. Como nós não vemos o efeito imediato da oração, então nós perdemos um pouco a esperança. Então ficamos ali, tipo, Deus, ontem já te falei, hoje de novo. Então nós ficamos meio que a tocar numa tecla, vamos assim dizer, sem esperar o agir de Deus. Porque nós temos que aprender a confiar. Então muitas das vezes nos falta isso, nos falta essa fé de que as coisas já estão resolvidas, já estão atendidas, vamos assim dizer. Nós devemos orar, mas quando oramos devemos confiar que Deus vai agir. Às vezes nós queremos pôr as nossas mãos, agir por Deus. Amém? E não é isso, não é assim que Deus funciona. Deus não faz segundo a tua pressão, ou segundo a minha, o muito orar, o muito fazer, não. Deus age no momento certo, na hora certa. Às vezes a hora de Deus não é a nossa hora, nós queremos o imediato. Lembrando que às vezes, né, eu já tinha falado sobre esse aspecto, que às vezes Deus está a trabalhar coisas em nós
Deus está a trabalhar, por exemplo, mesmo nessa questão da oração, às vezes é a perseverança na oração. Deus quer ver até onde é que a gente persevera na oração e até onde a gente confia também nele. Amém? Então, a oração é importante, mas o crer que Deus vai agir é tão importante quanto a oração. Amém? Nós não podemos querer ajudar Deus. Não, eu vou ajudar Deus, eu vou fazer isso, não sei o quê. E depois há uma coisa que até é mesmo de Deus vir essa passagem, essa palavra, porque era algo que eu já queria falar com vocês há uns dias, né, que Deus colocou no meu coração, mas não surgiu a oportunidade. E agora que falamos de oração, eu acho que é importante a gente falar sobre isso, que às vezes nós oramos, né, ajudamos em oração as pessoas, né, porque é normal alguém te falar, preciso de oração, me ajuda em oração nessa coisa, por exemplo, né, e a gente ora no sentido de ajudar alguém em oração. Mas eu acho que nós temos que aprender a consultar Deus quando nós tivermos que ajudar alguém em oração, porque Deus me mostrou uma coisa, não sei, faz uma reflexão, você sozinho, sozinha, da tua própria vida, da tua própria caminhada. Talvez contigo tenha sido diferente, mas você provavelmente conhece alguém que se entregou a Deus. Normalmente as pessoas se aproximam de Deus, as pessoas são alcançadas quando passam uma situação. Eu não sei se for o teu caso, ou se você conhece alguém que passou por essa situação, mas na sua maioria as pessoas se aproximam de Deus quando estão a viver uma situação complicada, que você não consegue resolver, que você vê que tipo, meu Deus, aqui só mesmo me entregando, e aí a pessoa se agarra a Deus. Se você conhece alguém, se você puder escrever aqui que sim, se você concorda, não precisa escrever o nome, né? Só uma forma de nós interagirmos e ver se vocês pensam da mesma maneira, né? Normalmente é preciso, as pessoas vivem situações apertos e então aí vem, não, é melhor me entregar a Deus. Mas quando nós nos entregamos a Deus, nós queremos ajudar os outros que ainda não estão em Deus, que também estão a passar por um aperto. A gente quer ajudar na boa intenção realmente de ajudar, né? Que é para a pessoa não passar por aquele problema. Mas às vezes o Espírito Santo me tocou assim, sinceramente. Ele me tocou de formas que tipo, você está a orar, você está a interceder por alguém. Você já pensou que se essa pessoa não passar por essa situação, ele nunca vai se aproximar de Deus? Porque como nós cremos, nós temos fé que Deus já atende as nossas orações. Então nós sempre que vamos orar com fé. Então Deus vai atender. Deus vai atender. Às vezes pode não atender por causa da pessoa, mas vai atender por causa da tua intervenção. Mas às vezes a nossa intervenção na oração atrapalha o aproximar dessa pessoa a Deus. Por quê? Porque Deus vai resolver. Quando Deus resolve o problema dessa pessoa, essa pessoa diz, agora eu posso continuar a viver como eu vivia. Eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas o Espírito Santo me tocou já há alguns dias sobre esse assunto. Eu fiquei assim, meu Deus, isso é verdade. Isso é verdade, isso faz todo sentido. Se eu me aproximei de Deus por causa de um problema, não é que a pessoa não vai orar. Não quero que vocês me entendam mal, mas é entender a lógica e entender como nós devemos orar. Às vezes nós oramos da forma errada, porque Jesus falou sobre isso, que nós pedimos mal. Então, será que se eu disser, Senhor, resolve o problema dessa pessoa, em vez de dizer resolve o problema, orar, por exemplo, assim, dizer, Senhor, se for da tua vontade, se é este problema que vai aproximar essa pessoa de ti, então, Senhor, que faças a tua vontade. Vocês já pararam para pensar nisso? Se vocês nunca pararam para pensar nisso, eu aconselho a vocês a refletirem, a orarem, fazer a vossa oração individual com o Espírito Santo e fala assim, será que eu estou a atrapalhar a vida de alguém? Será que eu estou a atrapalhar a conversão de alguém? Porque às vezes nós estamos a atrapalhar. Nós às vezes atrapalhamos. Com a boa vontade de ajudar, nós atrapalhamos. Às vezes é preciso aquela pessoa passar pelaquele apertozinho e recorrer a Deus. Porque só quando nós recorremos, quando somos nós, não é o outro. Não é o outro que recorre. Não, tipo assim, você que tem que querer recorrer a Deus, que é para Deus ver, ok, agora você está a mostrar que você me precisa. Tipo assim, né? Claro que não, ele não fala com esses tons, vamos assim dizer, mas por palavras minhas.
E aí ele falou, ok, tá bem, então vou te mostrar aqui a minha glória, né? A minha graça, a minha misericórdia, então eu consigo te ajudar a resolver, porque é preciso você pedir socorro. Então, quantas vezes nós atrapalhamos a conversão de alguém? Porque ajudamos na oração, nós ajudamos a resolver um problema. Amém? Então, eu queria... Ora ainda você individual, no teu momento com o Senhor. Ora sobre isso e vê se faz sentido, se não faz. E vamos tentar, se fizer sentido para ti, talvez não faça. Eu entendo, cada um tem a sua maneira de pensar, né? Mas se fizer sentido, pede a Deus, diz, Senhor, me ensina ainda a orar nessa situação. Me ajuda, eu não quero atrapalhar ninguém, eu não quero atrapalhar, né? Eu não quero atrapalhar querendo ajudar, então me ensina. Amém? Pensem sobre isso. No 12 diz assim: este é o nosso orgulho, a nossa consciência dá testemunho de que nos temos conduzido no mundo, especialmente em nosso relacionamento com vocês, com santidade e sinceridade provenientes de Deus, não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus. Pois nada lhes escrevemos que vocês não sejam capazes de ler ou entender. E espero que assim como vocês nos entenderam em parte, venham a entender plenamente que podem orgulhar-se de nós, assim como nos orgulharemos de vocês no dia do Senhor. Amém? Paulo aqui, o título dessa parte, né, desta mensagem diz, Paulo muda seus planos. Amém? Este é o nosso orgulho, a nossa consciência dá testemunho de que nos temos conduzido no mundo, especialmente em nosso relacionamento com vocês, com santidade e sinceridade provenientes de Deus, não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus. Ou seja, Paulo aqui essa carta ele começa já quebrantado, já abrindo o coração, já mostrando a vulnerabilidade dele como humano, amém? Porque é importante um líder também mostrar que é humano, porque às vezes nós vemos o líder como, não, ele como já está, tipo assim, nós achamos sempre que ele está mais próximo de Deus, né? Tipo assim, não, ele já está mais próximo de Deus, então ele tem uma capa, vamos assim dizer, de super-herói. E às vezes não, e às vezes a pessoa não consegue, como é que eu posso dizer, ver o lado humano, o lado falho, o lado que também fica triste, a pessoa fica, né? Entra como é que eu posso dizer, numa tristeza, tipo assim, tipo, quero desistir disso, amém? Então Paulo aqui está a mostrar um lado humano dele, que tipo assim, eu dentro de todo o conhecimento, dentro de tudo aquilo que eu entrego, vem do Senhor, então também sou tão igual a vocês. Eu também sou tão humano quanto vocês, também passo por situações, amém? Depois ele diz, pois nada lhes escrevemos que vocês não sejam capazes de ler ou entender. Espero que assim como vocês nos entenderam em parte, venham a entender plenamente que podem orgulhar-se de nós, assim como nos orgulharemos de vocês no dia do Senhor. E depois outra questão aqui, Paulo aqui, ele diz, né, nós, vocês, nós. Ele não fala só dele, porque ele sabe que ele e os outros líderes também andavam com ele, amém? Eles também tinham um papel importante, então eles também se orgulham de vocês. Assim como nós vemos, nós nos orgulhamos de vocês, vocês também, né? Ele depois diz que orgulharemos de vocês no dia do Senhor, que é na segunda vinda de Cristo, né? No dia que Jesus vier buscar a sua igreja, então ele também se orgulharão, ou seja, porque eles são eram os frutos, né? De tudo isso que Paulo passou, né? De frutos como é que eu posso dizer? Que mostram, né? Que Paulo, dentro do trabalho que lhe foi confiado, ele conseguia, ou estava a conseguir cumprir com aquilo que Jesus lhe confiou. Amém? Depois diz assim no 15: confiando nisso e para que vocês fossem duplamente beneficiados, planejava primeiro visitá-los em minha ida à Macedônia e voltar a vocês vindo de lá, para que me ajudassem em minha viagem para a Judeia. Quando planejei isso,
quando planejei isso, será que eu fiz levianamente ou será que faço meus planos de modo mundano, dizendo ao mesmo tempo sim e não? Todavia, como Deus é fiel, nossa mensagem a vocês não é sim e não, pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, pregado entre vocês por mim e também por Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele sempre houve sim. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas têm em Cristo sim. Por isso, por meio dele, o Amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Amém? Paulo aqui está a falar da ida dele, né? Que ele iria, quem estava ontem na live, ou quem assistiu, né? Depois está gravada, deve se lembrar que Paulo, no capítulo, né? No último capítulo de Coríntios, que foi o que lemos ontem, no 1 Coríntios, ele foi dando algumas orientações, e uma delas é que no primeiro dia da semana, né, que é o domingo, que quando eles estivessem reunidos, eles separassem já, né, as ofertas e tudo, que essas ofertas seriam levadas para Jerusalém, né? E ele disse que do mesmo jeito que ele estava a instruir a igreja de Corinto, ele também tinha instruído já as outras igrejas da Galácia, né? E aí todas as outras. Então havia necessidade dessa coleta, né, de valores dentro do, né, todas as semanas, que é para não fazerem só quando ele chegasse, mas que fossem fazendo já quando ele chegasse. Ele ia ter já, né, que eles vissem também um número de homens, né, que iria levar essa oferta. Amém? Então Paulo aqui, essa parte especificamente, ele fala sobre essa visita que ele iria. Ele tinha até dito que se fosse necessário, ele iria também com aqueles homens para lá, que é para acompanhar, né? Quando eles fossem levar a oferta, Paulo também iria com eles, caso houvesse necessidade. Então aqui Paulo fala sobre isso, que ele fez um plano, ele na cabeça dele, dentro das circunstâncias, ele tinha feito um plano, mas não foi como ele tinha prometido. Amém? E Paulo aqui está a justificar, porque, como eu já tinha dito no início da live, né, quando eu fiz o resumo sobre o livro de 2 Coríntios, começou-se a levantar ali umas questões, levantou-se um grupo, né, de pessoas que começaram a falar mal da integridade, né, mal da imagem de Paulo, porque ele tinha dito uma coisa e não cumpriu. Mas lembrando que quando ele escreveu a carta, ele disse que iria fazer se o Espírito permitisse. Amém? Paulo nunca disse, vou fazer assim, assim, assim. Ele sempre se colocou na posição de dependente do Espírito Santo. E isso é importante a gente frisar. É importante também nós agirmos dessa maneira, porque às vezes nós fazemos planos e os nossos planos muitas das vezes não são iguais aos planos de Deus. E quando nós estamos submetidos à vontade do Senhor, então nós temos que fazer planos de modos que a pessoa que está a ouvir entenda que pode haver alguma alteração, pode haver em certo momento, né, uma mudança, ou seja, não vai ser assim à risca, porque não sou eu, meu entendimento é assim, mas de acordo com Deus, né, de acordo à vontade de Deus, que é maior que a minha, e eu me submeto a Ele, então pode haver essa variação. Mas ele tinha a necessidade de explicar sobre isso por causa daquilo que se levantou contra a imagem dele, amém? Sobre aquilo que ele tinha prometido, né, diante da situação. Depois diz assim, depois ele explica, né? Quando planejei isso, será que fiz levianamente? Ou será que faço meus planos de modo mundano, dizendo ao mesmo tempo sim e não? Ou seja, Paulo está a dizer, será que eu fiz, né, da boca para fora? Ou será que que os planos, né? Ou será que eu faço meus planos de modo mundano, ou seja, como pessoas que não são crentes? Vamos assim dizer, não vou pôr muito no ponto de ser crente ou não ser crente, porque existem pessoas que se dizem crentes e não são sérias, não têm palavra. Existem pessoas que não são e que têm palavra, amém? Nós vamos falar no ponto de vista pessoas que têm palavra. Quando ele diz se a minha palavra é sim e não, quer dizer que é uma palavra que muda. Uma palavra que hoje, tipo assim, à frente de vocês é sim e atrás de vocês é não. Neste grupo é sim, neste grupo é não. Ou seja, uma pessoa que é, né, como nós falamos em Angola, troca tinta.
Uma pessoa que não tem palavra, uma pessoa que é sim quando lhe convém e não quando lhe convém. É nesses termos que ele fala. Depois ele diz: todavia, como Deus é fiel, nossa mensagem a vocês não é sim e não, pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, pregado entre vocês por mim e também por Silvano e Timóteo, não foi sim e não. Ou seja, quando ele fala pregado, é, né, anunciado, não pregado, porque ler assim rápido dá a impressão que ele está falando que pregado, que eles é que pregaram Jesus na cruz, mas não é essa a pregação que ele está falando. A pregação que ele está falando é a palavra, é a mensagem. Então, a palavra do Senhor que é pregada, né, por ele, Paulo, Timóteo e Silvano, não é sim e não. Não é uma palavra hoje é uma coisa e amanhã é outra. Não é uma palavra nesse meio é uma, nesse meio é outra. Então ele usa essas duas, né? Essas duas palavras sim e não para mostrar tipo contradição, vamos assim dizer. Depois ele diz: mas nele sempre houve sim. Nele, que em Jesus, na palavra, na mensagem de Jesus, sempre houve sim. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas têm em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. O amém que significa confirmo. Assim seja. Amém? Assim é, assim será. Amém. Amém é finalizar, é tipo um ponto final com certeza absoluta. Amém? E depois no 21 diz assim: ora, é Deus que faz de nós e vocês... Ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Essa parte é muito importante. Acho que era bom se você pudesse assinalar. Aleluia. Diz assim: ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Quando Paulo aqui cita, né, Deus, nós entendemos o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é que nos convence. É o Espírito Santo que nos... Se nós estamos aqui, tiramos esse tempo, essa hora, todos os dias para ouvir a palavra, para ler a palavra, para orar. Por mais que você esteja aqui na live, não uma pessoa que crê ou que entenda muito ou pouco, tipo assim, não, só estou aqui mesmo para tipo, te fazer companhia, tipo assim. Mas se você todos os dias ou a maior parte dos dias você está aqui presente, você está a ouvir a palavra, não sou eu, não é você, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que te diz: não, ouve ainda, ouve ainda essa palavra, lê ainda. Não depende da nossa força, não depende do nosso entendimento, não depende do nosso querer, porque o nosso querer é carnal. A nossa carne não quer ouvir a palavra. A nossa carne não quer ler a Bíblia. A nossa carne não quer orar. A carne quer fazer tudo menos as coisas de Deus. Então é preciso que o Espírito Santo nos leve a fazer isso. É preciso que o Espírito Santo venha e contradiga, né? Contrarie a carne para nós podermos fazer. Senão, se for, não, eu mesmo tenho muita vontade. Ninguém tem muita vontade. A pessoa pode ser muito espiritual, pode estar muito, ai meu Deus, eu estou bem. A carne de ninguém quer. Então por isso é importante nós termos o Espírito Santo dentro de nós e fortalecemos o nosso espírito. Então nós viemos para a live sem vontade, nós fazemos a leitura sem vontade, nós oramos sem vontade. Amém? E nós, com isso, ou seja, quando você faz contrariado à vontade da carne, você está fortalecendo o teu espírito. Vai haver um momento que você está fazendo sem dar conta que está fazendo, tipo assim, já está natural. Do mesmo jeito que você faz outras coisas natural, sem ninguém te avisar, sem ninguém te falar: olha, tens que fazer isso, tens que fazer assim, tens que comer já, né? Então nós começamos a fazer as coisas de Deus também naturalmente. Então quem nos dá essa força é Deus, é o Espírito Santo, não somos nós. Amém? E depois ele diz assim: ele nos ungiu, Deus, né? Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Você entende que você é selado por Deus? Quando Deus te escolhe, quando Deus coloca o Espírito dele dentro de ti,
você passa a ter um selo. Você pertence a Deus. Por isso é que nós chamamos Jesus de Senhor. Nós chamamos Deus de Senhor. Porque nós estamos marcados. O inimigo não pode chegar e dizer mais, porque você pertence a ele, você é meu, você é meu. Não, você pertence a Deus, você está selado em Deus. Amém? E Paulo aqui fala, ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. O que está por vir, quem vai nos convencer também é o Espírito Santo. Quem vai nos convencer do que está por vir é o Espírito Santo. Eu posso fazer boi de desenhos aqui, posso pintar, posso explicar, é tudo bonitinho, perfeitinho, mas se o Espírito Santo não nos confirmar, se o Espírito Santo não nos convencer, de nada adianta. De nada adianta. Então o Espírito Santo é que vai nos falar, não, isso mesmo faz sentido, não, isso é mesmo, isso mesmo. Amém? Então é assim que funciona, é assim que é. Amém? Depois ele diz, invoco a Deus como testemunha de que foi a fim de poupá-los que não voltei a Corinto. Ou seja, Paulo aqui está dizendo, né, que por Deus, né, ele invoco a Deus como testemunha de que foi a fim de poupá-los que não voltei para Corinto. Ou seja, ele está a explicar, eu não voltei para Corinto porque não tinha como, foi para vos poupar de alguma coisa, amém? Então, às vezes nós queremos a resposta, não tem que ser, mas Deus está ali. Não, calma, no seu tempo, na sua hora, às vezes para nos poupar. Paulo estava a poupar o povo de Corinto, mas nós tivemos a falar de nós, que nós queremos já, não, Deus tem que resolver já esse problema, Deus tem que atender já essa oração, já. Mas Deus diz, não, espera, vou te poupar ainda de alguma coisa. E nós não conseguimos entender isso. Só quando às vezes nós vemos o livramento, nós vemos o que aconteceu e falamos, Deus é bom. Amém? Deus é bom. Se eu fizesse, se eu fosse, ia acontecer. Amém? Então Paulo aqui está dizendo, Deus é testemunha. No 24 diz, não que tenhamos domínio sobre a sua fé, mas cooperamos com vocês para que tenham alegria, pois é pela fé que vocês permanecem firmes. Ele diz, não que tenhamos domínio sobre a sua fé. Ou seja, nós não temos domínio, não tenho como te convencer, não tenho como vos convencer. Amém? Não temos domínio. Mas cooperamos com vocês para que tenham alegria, pois é pela fé que vocês permanecem firmes. Amém? Sem fé é impossível agradar a Deus. A palavra de Deus diz isso. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então precisamos de ter fé para nos mantermos firmes. Paulo diz que eles não têm domínio. Não tem como. Ninguém tem domínio sobre a fé de ninguém. Tem pessoas, né, que pronto, se deixam dominar, né? Mas Paulo diz, nós não temos domínio sobre a vossa fé. Mas é importante, né? Mas é importante nós cooperarmos com vocês para que tenham alegria, pois é pela fé que vocês permanecem firmes. Ou seja, é importante vocês terem fé para permanecer firmes e não ouvir só entrar ali, né, nas conversas que estava acontecendo nessa igreja. Amém? Aleluia. Aqui terminamos a leitura do capítulo 1 de 2 Coríntios. Amém? Amanhã vamos ler o 2º capítulo. E pronto, se der, eu vou explicar um pouquinho mais sobre o livro de 2 Coríntios, assim como eu fiz no início da live. Tem mais algumas informações, mas para não se estender muito, então preferi não falar sobre tudo. E amanhã eu acrescento nessa informação. Amém? Não sei se você tem algum pedido de oração. Se não, vamos encerrar já com a nossa leitura. Vamos encerrar a live, né, com a nossa leitura. Com a nossa oração. Aleluia, Jesus, aleluia, Rei da Glória, aleluia, amém. Se você puder fechar os olhos, te convido a fechar os olhos e vamos orar, amém? Aleluia, aleluia.
Pai Santo, Pai querido, Rei da Glória, graças te damos, Pai amado. Obrigado, Senhor Jesus, por essa palavra. Obrigado, Senhor, por esse momento, meu Pai, na tua presença, meu Deus. Meu Pai, essa palavra, Pai Santo, que o Senhor derramou, meu Pai, esse maná fresquinho que o Senhor derramou sobre as nossas vidas, meu Pai. Oh, Pai Santo, podemos ver a angústia do teu apóstolo, meu Pai, nesse período, meu Pai. De certa forma, meu Pai, podemos nos rever, meu Pai, nas palavras dele, meu Pai, porque já passamos também por angústias, meu Pai. Alguns de nós até podem estar a passar nesse momento, Senhor. Mas ao mesmo tempo, ele também nos deu palavras de esperança, Senhor. Palavras essas que vieram do teu trono, Senhor. Então, Pai amado, eu te peço, Senhor, que se tem aqui algum irmão, alguma irmã, meu Pai, que esteja a passar por esse momento, meu Pai, de angústia, tal como Paulo passou, tal como eu já passei, meu Deus. Eu te peço, meu Pai, que o Senhor vai de encontro a essa pessoa nessa hora, meu Pai. Que o Senhor vai de encontro a este coração, meu Pai. Que o Senhor vai de encontro à mente, às emoções, meu Pai, desse teu filho, essa tua filha, Pai Santo. E refrigera, meu Pai. Acalenta, Senhor. Acalma, meu Pai, em nome de Jesus. Eu te peço que o Senhor renove os sentimentos, meu Pai. Que o Senhor renove os pensamentos, Rei da Glória. Que o Senhor fortaleça, Senhor, esse coração, Pai amado. Aumente a fé, meu Pai. Abraça essa pessoa nesse momento, Senhor. Oh, Pai amado, que ela possa sentir, meu Pai, o teu toque. Que essa pessoa possa sentir a tua presença, meu Pai, que é doce, que é amável, Senhor. Oh, Pai Santo, toca, meu Pai, que essa pessoa possa sentir amada, acolhida nos teus braços, Senhor. Que essa pessoa, meu Pai, esse irmão, essa irmã, meu Pai, possa sentir e saber, Rei da Glória, que tu te importas com ela, Senhor. Pois lhe trouxeste aqui, meu Pai, para ouvir a tua palavra, para ouvir, Rei da Glória, aquilo que tu tens para entregar, Senhor, que entregaste nessa noite, é porque o Senhor tem algum plano, meu Pai, na vida dela, meu Pai. Então eu te peço que o Senhor a conforte, meu Pai, debaixo das tuas asas, Senhor. Que essa pessoa se sinta cuidada, amada, acolhida, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. Renova as forças, meu Pai. Renova a disposição, Rei da Glória. Fortaleça, meu Pai, a fé, meu Pai. Firma a fé dela, meu Pai, na tua rocha, Pai Santo. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor. Oh, Rei da Glória, nesse momento eu te entrego também, Senhor, a vida, meu Pai, de todos os irmãos e irmãs que estão aqui presentes, Senhor. Eu te peço, meu Pai, que tomes a vida, a casa, as famílias, meu Pai. Toma os projetos, os sonhos, Senhor, nas tuas santas e benditas mãos, Senhor. Oh, Rei da Glória, supra a necessidade de cada um aqui presente, Senhor. Oh, Senhor, quem tem necessidade financeira, meu Pai, que o Senhor venha com providência, meu Pai, financeira, meu Pai. Que esse irmão possa receber uma bênção vinda direto de ti, Senhor. E que possa, meu Pai, vir pagar as contas, meu Pai. Que possa trazer comida, meu Pai, para a mesa, Senhor. Que não lhes falte nada, Pai amado. Se for de providência, meu Pai, de emprego, que o Senhor abra as portas, Senhor. Que o Senhor, meu Pai, venha tocar no coração de alguém, meu Pai, desse empregador, Rei da Glória. Toca no coração, meu Pai. Senhor, se essa pessoa entregou currículo, meu Pai, que esse currículo venha se destacar no meio dos outros, Senhor. Que essa pessoa, meu Pai, possa só ter olhos para o currículo desse irmão, dessa irmã, meu Pai. E que possa vir lhe contratar, Senhor, com um bom salário, com uma boa posição, para a honra e glória do teu santo e bendito nome, Senhor. Se for necessidade, meu Pai, de saúde, meu Pai, que o Senhor restaure, meu Pai, a saúde, meu Pai. O Senhor restaure os órgãos, meu Pai, os membros.
o Senhor restaure, meu Pai, os sistemas respiratórios, meu Pai, urinário, meu Pai, meu Pai, digestivo, Senhor, que o Senhor restaure a corrente sanguínea, meu Pai, venha limpar, meu Pai, toda a doença no sangue, Rei da Glória. Senhor, toca, meu Pai, vai direto, meu Pai, ao problema de saúde, meu Pai. Faça um milagre, meu Pai, em nome de Jesus. Senhor, restaura a saúde desse irmão, dessa irmã, meu Pai. Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, se for de restauração na área sentimental, meu Pai, que o Senhor vai de encontro, Rei da Glória, e restaure o casamento, meu Pai, restaure as famílias, meu Pai, para a honra e glória do teu santo e bendito nome, Senhor. Rei da Glória, eu te peço, meu Pai, eu te peço, Senhor, que o Senhor acampe anjos, meu Pai, anjos qualificados, meu Pai, para darem proteção, para darem, Senhor, livramento para essas casas, essas famílias, meu Pai, essas vidas, em nome de Jesus, Senhor. Eu oro por cada um, meu Pai, e eu entrego, meu Pai, todos os projetos, meu Pai, todos os sonhos nas tuas santas e benditas mãos, meu Pai, na certeza de que o Senhor irá cuidar de cada um de nós, Rei da Glória, para a honra e glória do teu santo e bendito nome, Senhor. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, amém e amém. Aleluia. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor. E se Jesus não voltar, amanhã a gente está junto. Amém? Vamos ler o capítulo 2 de 2 Coríntios, para a honra e glória do Senhor Jesus. Esse é o nosso 4º livro da Bíblia. Amém? Só estamos no início do ano. Grandes coisas fará o Senhor nas nossas vidas. Grandes coisas já está fazendo o Senhor. Quer você esteja a ver ou não. Amém? Que o Senhor abra os teus olhos espirituais e você possa ver a graça, a plenitude do Senhor na tua vida, na tua casa, na tua família. Amém? Grandes coisas o Senhor está a fazer. Acreditem. Fiquem firmes, fortes e sejam corajosos. Amém? Fiquem com Deus. Um beijo grande e a gente se vê amanhã se Jesus não voltar. Amém?